Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube que a terra fala, não com palavras. Essas eu aprendi a desconfiar faz tempo, mas com sinais. Um vento que muda de direção sem aviso. O silêncio súbito das cigarras quando o sol ainda queima alto. O jeito que meu cavalo branco, o fantasma, ergue as orelhas e para no meio da estrada, farejando algo que meus olhos cansados não conseguem ver. Era fim de tarde, quando voltávamos da cerca do Pasto Norte. Eu tinha passado o dia inteiro consertando mourões que o tempo e os cupins haviam roído. As mãos ainda ardiam das farpas de madeira que se enterraram na carne grossa das palmas. Suor seco grudava a camisa nas costas. O sol se despedia atrás dos morros, como sempre faz, devagar, tingindo o céu de laranja e roxo, jogando sombras compridas sobre a poeira da estrada. O fantasma caminhava no passo dele, tranquilo, balançando a cabeça de vez em quando para espantar as moscas. O couro do arreio rangia naquele ritmo conhecido, quase uma cantiga. Os cascos levantavam nuvens finas de terra vermelha que ficavam suspensas no ar morno. Era o tipo de silêncio que eu conhecia bem, aquele que preenche os espaços vazios da alma quando não há mais ninguém para conversar. Fazia 3 anos que minha Dalva tinha partido. 3 anos de casa quieta, de café feito só para mim, de cama grande demais. O trabalho na fazenda era o que me segurava de pé. Levantar antes do sol, cuidar do gado, consertar cerca, plantar, colher. A rotina era minha âncora. Sem ela, eu temia me dissolver naquele silêncio igual fumaça. O mugido distante das vacas ecoava nos pastos. Logo precisariam ser levadas para o curral, mas ainda havia tempo. O dia estava morrendo, e eu queria só chegar em casa, tirar as botas sujas, lavar o rosto na água fria da cisterna e comer alguma coisa antes que a noite caísse de vez. Foi então que o fantasma parou. Não foi um parar comum, daqueles que o cavalo dá quando vê alguma cobra ou buraco na estrada. Foi um parar seco, tenso, com as orelhas virando para frente como 2 antenas captando algo invisível. Senti os músculos dele enrijecerem debaixo de mim. Ele bufou forte, batendo uma pata no chão 2 vezes. "Que foi, menino?" murmurei, passando a mão no pescoço dele. Ele balançou a cabeça, inquieto. Olhei para frente. A estrada de terra seguia reta, flanqueada por capim seco e cercas velhas. Ao longe, um angico antigo estendia seus galhos retorcidos como braços cansados. O vento havia parado. Tudo estava suspenso, como se o mundo tivesse segurado a respiração. Então ouvi um estalo, seco, agudo, cortando o ar. O coração apertou no peito antes mesmo de eu entender o que era. Conhecia aquele som. Era o som de couro mordendo pele, de dor sendo distribuída com intenção, outro estalo, e logo depois um gemido fraco, quase abafado. Apertei as rédeas sem pensar. O fantasma disparou no trote, sentindo minha urgência. O vento bateu no meu rosto, levantando mais poeira. Meus olhos arderam, mas não pisquei. Algo no fundo do peito me puxava para frente, como se eu já soubesse que o que estava por vir mudaria tudo. A estrada fazia uma curva leve logo depois do angico. Foi ali, ao contornar a árvore, que eu vi. No meio da estrada, perto de uma cerca caída, 2 figuras se recortavam contra a luz alaranjada do poente. Uma delas estava curvada, tentando se proteger com os braços magros erguidos sobre a cabeça. A outra, um homem mais jovem, segurava um chicote e o levantava novamente. O estalo ecoou. A mulher gemeu e cambaleou, mas não caiu. Não sei explicar o que aconteceu dentro de mim naquele instante. Foi como se o mundo inteiro tivesse se reduzido àquela cena. Como se o sol tivesse parado de descer só para iluminar aquela injustiça. Como se Dalva estivesse ali, do meu lado, sussurrando no meu ouvido: "Vai, Zé,
Vai fazer o que é certo. Puxei as rédeas com força. O fantasma ergueu-se nas patas traseiras, relinchando alto, e parou a poucos metros deles. Desci da cela num pulo, com as botas batendo forte no chão. Meu corpo todo tremia, não de medo, mas de uma raiva contida que eu não sabia que ainda morava em mim. O rapaz se virou. Estava suado, o rosto vermelho e contorcido pela raiva. Os olhos dele estavam vidrados, perdidos em algum lugar escuro que eu não conhecia. Mas o que eu vi neles me bastou. Era ódio puro, sem freio, sem arrependimento. E ali, curvada no chão, com o vestido sujo e rasgado, estava uma mulher idosa. O rosto dela era um mapa de dor, olhos inchados, lábio partido, marcas vermelhas nos braços. Ela tremia, não de frio, de vergonha, de cansaço, de desistência, mas mesmo assim estava de pé. O vento voltou a soprar, trazendo o cheiro de terra seca e de algo mais. Algo metálico, como sangue misturado com poeira. O céu começava a escurecer nas beiradas. As cigarras voltaram a cantar, indiferentes ao horror que se desenrolava sob suas asas. Respirei fundo. Senti o peso da espingarda que não estava comigo. Senti o peso dos anos. Senti o peso de todas as vezes que tinha virado o rosto quando algo não era problema meu. Mas dessa vez não ia virar. Olhei nos olhos do rapaz. Olhei nos olhos da mulher e dei um passo à frente. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer tempestade. O rapaz me encarou com os olhos injetados, o peito subindo e descendo rápido demais. Havia algo de selvagem nele, algo que o tornava parecido com um animal acuado. O chicote pendia da mão direita, balançando levemente ao vento que voltara a soprar. Gotas de suor escorriam da testa dele, deixando trilhas na poeira grudada no rosto. "Larga isso", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele deu uma risada curta, amarga, sem humor nenhum. "Não é da sua conta, velho. Cai fora." A palavra velho doeu mais do que deveria. Talvez porque fosse verdade. 62 anos, quase 63. Cabelos grisalhos, costas que reclamavam toda manhã, joelhos que estalavam quando o tempo mudava. Mas eu ainda tinha força nos braços, ainda tinha dignidade e ainda sabia a diferença entre certo e errado. Dei mais um passo à frente. O fantasma bufou atrás de mim, nervoso. Podia sentir a tensão dele, como se quisesse me puxar de volta para a cela, me levar para casa, me tirar daquela situação que não nos pertencia. Mas meus pés continuaram andando. Eu disse: "Larga o chicote." O rapaz cerrou os dentes. Vi o maxilar dele travar, as narinas dilatarem. Por um segundo, pensei que ele fosse me atacar. Meus punhos se fecharam instintivamente. Fazia muito tempo que eu não brigava com ninguém. Desde os tempos de juventude, quando ainda tinha sangue quente e pouca cabeça. Mas o corpo não esquece. Os músculos se lembraram sozinhos de como era. Foi então que a mulher falou: "Não, moço." A voz dela era um fio, trêmula, partida ao meio. "Deixa ele não é mau, ele só tá..." Ela não terminou a frase. Desmoronou ali mesmo, os joelhos cedendo, as mãos encontrando a terra como se pedissem perdão a ela também. O vestido velho e desbotado se abriu nas costas, revelando marcas antigas, cicatrizes que não eram de hoje, que contavam uma história longa demais para caber numa tarde só. Algo dentro de mim se partiu. Não era raiva mais, era outra coisa, era dor. Era reconhecimento, era como ver minha própria mãe ali, que Deus a tenha, que passou a vida inteira cuidando dos filhos e morreu sem nunca ter recebido um obrigado de verdade. Era ver todas as mulheres que carregaram o peso do mundo nos ombros curvados e foram esquecidas, pisoteadas, silenciadas. "Ela é sua mãe?" perguntei, sem tirar os olhos dele. O rapaz cuspiu no chão. "E daí? Ela é minha mãe, e eu faço o que eu quero.
Essa desgraçada não me respeita, não obedece, fica com mimimi, querendo guardar as coisas dela como se fosse dona de alguma coisa. As coisas dela? Repeti devagar. Você tá batendo na sua mãe por causa de coisas? Você não entende nada, ele gritou, e a voz saiu estridente, quase infantil. Ela vendeu a casa do meu pai sem me consultar, ficou com o dinheiro escondido. Acha que eu não sei? Acha que eu sou idiota? A mulher soluçou no chão, cobrindo o rosto com as mãos sujas de terra. Era para pagar as contas, filho. Para comer, você bebia tudo. Vendia as coisas para beber mais. Cala a boca! Ele virou o chicote para ela outra vez. Eu me movi sem pensar. 3 passos rápidos, a mão direita agarrando o pulso dele no ar, apertando forte. Ele era mais novo, mas eu tinha o peso dos anos e do trabalho duro. Torcei o braço dele até que os dedos se abrissem sozinhos. O chicote caiu na poeira com um som seco. Ele tentou se soltar, mas eu segurei firme. Nossos rostos estavam próximos agora. Pude sentir o cheiro azedo de cachaça no hálito dele, misturado com suor velho e algo mais. Algo podre, como raiva fermentada. Me solta, seu velho filho da... Escuta bem, eu disse baixo, direto no ouvido dele. Eu não sei que demônio te mordeu, não sei que mágoa te comeu por dentro. Mas isso aqui, apontei com a cabeça para a mulher no chão, isso não é jeito de homem nenhum. Nem de cachorro, nem de nada que preste. Você não sabe de nada? Ele se debateu, mas eu não soltei. Essa mulher me fez passar fome quando eu era criança. Me bateu, me humilhou. A mulher chorou mais alto. Eu fiz o que pude, filho. Seu pai bebia, não tinha comida. Eu fiz o que pude. Mentirosa, mentirosa, ele berrou, a voz rachando. Soltei o pulso dele com um empurrão. Ele tropeçou para trás, quase caindo. Respirava como um touro bravo, mas não avançou de novo. Algo no olhar dele havia mudado. Não era medo, era confusão, como se ele próprio não soubesse mais por que estava fazendo aquilo. Peguei o chicote do chão. Era velho, de couro trançado, com cabo de madeira gasto pelo uso. Senti o peso dele na mão. Pensei em quebrá-lo ali mesmo, na frente dos dois. Mas não, isso seria teatral demais, e eu nunca fui homem de teatro. Joguei o chicote longe pro meio do capim. Vai embora, eu disse. O quê? Vai embora. Agora. Ele olhou para a mãe, para mim, pro chicote perdido no mato. Os ombros dele começaram a tremer. Por um instante achei que fosse chorar. Mas não, era raiva ainda. Raiva misturada com vergonha. A pior combinação possível. Isso não vai ficar assim, ele rosnou. Vai sim. E se você voltar, não vai encontrar a mesma coisa. Vai encontrar a lei, e comigo na frente dela. Ele cuspiu de novo, virou as costas e começou a andar, tropeçando na própria raiva. Sumiu estrada abaixo, deixando uma trilha de poeira suspensa no ar. O sol já tinha descido quase tudo. Restavam só as bordas alaranjadas no horizonte, como brasas de uma fogueira morrendo. Me virei para a mulher. Ela ainda estava no chão, encolhida como uma criança. Não sabia o que fazer. Nunca fui bom com consolo. Dalva era quem tinha jeito para essas coisas. Ela sabia o que dizer, quando abraçar, quando só ficar quieta. Eu só sabia trabalhar, consertar cerca, lidar com bicho. Gente, era mais complicado, mas ali estava uma pessoa precisando de ajuda, e eu não ia virar as costas. Me ajoelhei ao lado dela, devagar, os joelhos estalando. Tirei o poncho velho que usava amarrado na sela e coloquei sobre os ombros dela. Ela estremeceu com o toque, mas não recuou. A senhora está machucada? Perguntei. Ela não respondeu, só chorava baixinho, como se tivesse vergonha até das lágrimas. Vem comigo, eu disse. Não pode ficar aqui. Eu não tenho para onde ir. A voz saía entrecortada, quase inaudível. Tem sim, vem comigo para a fazenda. A gente limpa esses machucados, come alguma coisa, descansa, depois a gente vê o que fazer. Ela levantou o rosto pela primeira vez.
Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas ainda tinham vida. Ainda tinham dignidade escondida lá no fundo, tentando sobreviver. Por quê? Ela perguntou. Por que o senhor está fazendo isso? Não soube o que responder. Porque era certo? Porque era humano? Porque minha Dalva teria feito o mesmo? Porque a gente não pode simplesmente passar por uma pessoa caída e fingir que não viu? Porque eu posso, foi o que eu disse. Ajudei ela a se levantar. Pesava quase nada, como se os anos e a dor tivessem consumido até a carne dos ossos. Caminhamos devagar até o fantasma. Ele baixou a cabeça, como se entendesse. Coloquei ela na garupa, subi na sela e tocamos para casa. O céu estava quase negro agora. Estrelas começavam a furar a escuridão. O vento soprava mais frio, trazendo o cheiro da noite. Terra úmida, capim, distância. Atrás de mim sentia ela tremer, soluçar baixinho, agarrar a barra da minha camisa como se fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. E enquanto cavalgávamos no silêncio crescente, com apenas o som dos cascos batendo na terra e o murmúrio distante das cigarras, pensei em como a vida é estranha. Como a gente pode acordar achando que o dia vai ser igual a todos os outros e terminar o dia carregando nas costas a dor de alguém que nem conhece. Mas talvez seja isso que nos mantém humanos. Não as cercas que consertamos, não o gado que criamos, não a terra que aramos, mas a capacidade de parar, de ver, de estender a mão, mesmo quando ela treme, mesmo quando não sabemos o que vem depois. A fazenda surgiu ao longe, com a luz fraca do lampião aceso na varanda. Casa pequena, velha, mas minha. E naquela noite seria dela também. Pelo menos por enquanto. Pelo menos até o mundo fazer sentido de novo. Se é que algum dia faria. A casa estava como eu tinha deixado de manhã. Porta entreaberta, lampião apagado na varanda, o cheiro de café velho pairando no ar. Amarrei o fantasma no mourão perto do bebedouro e ajudei a mulher a descer. Ela quase desabou quando os pés tocaram o chão, as pernas bambas demais para segurar o próprio peso. Segurei ela pelo braço, sentindo os ossos finos sob a pele, e caminhamos devagar até a varanda. Os cães vieram correndo, latindo, mas pararam quando me reconheceram. O trovão, um vira-lata caramelo cheio de cicatrizes, farejou a mulher com desconfiança. A lua, uma cadela preta de olhos mansos, apenas se sentou e ficou olhando, como se entendesse que algo diferente estava acontecendo. Animais sabem dessas coisas, sabem quando tem dor no ar. Calma, meninos, murmurei, e eles se afastaram, indo deitar embaixo da mangueira. Acendi o lampião com mãos que tremiam mais do que deviam. A luz alaranjada invadiu a varanda, espantando as sombras para os cantos. Olhei para a mulher pela primeira vez com clareza. Era pior do que eu tinha visto na estrada. O lábio estava partido e inchado. Havia um corte fino na sobrancelha, ainda sangrando devagar. As marcas vermelhas nos braços estavam roxeando. O vestido tinha um rasgo grande nas costas, mostrando mais hematomas, mais história de dor. Ela mantinha os olhos baixos, como se ter alguém olhando para ela fosse mais uma violência. Entra, eu disse, empurrando a porta. A casa era simples. Sala pequena, com uma mesa de madeira maciça, 2 cadeiras, um sofá velho de couro rachado. Na parede, um crucifixo que minha mãe tinha me dado. Ao lado, uma foto desbotada minha e da Dalva no dia do casamento. Ela com o vestido branco simples, eu com o terno que pedi emprestado do meu irmão. Os dois sorrindo como se o mundo fosse durar para sempre daquele jeito. Agora a casa era só silêncio e poeira. E essa mulher quebrada que eu tinha trazido sem saber direito o que fazer com ela. Senta aí, indiquei o sofá. Vou buscar água para limpar esses machucados. Ela obedeceu sem falar, se encolhendo no canto do sofá, como se quisesse desaparecer. Fui até a cozinha. A cisterna estava cheia. Tinha chovido há 2 semanas.
Uma daquelas chuvas grossas de fim de tarde que lavam a terra e deixam tudo cheirando a novo. Enchi uma bacia com água limpa, peguei uns panos velhos que a Dalva usava para a cozinha, um vidro de álcool e um vidro de iodo que guardava no armário desde não sei quando. Quando voltei para a sala, ela estava chorando de novo. Mas era um choro diferente. Não era de dor. Era de cansaço, de alívio, de quem finalmente parou de correr e pode desmoronar em paz. Coloquei a bacia na mesa, me ajoelhei na frente dela e molhei o pano. A água estava gelada. Torci o pano e levei devagar até o rosto dela. Isso vai arder um pouco, avisei. Ela acenou com a cabeça, mínimo, quase imperceptível. Encostei o pano no corte da sobrancelha. Ela gemeu baixinho, mas não recuou. Limpei o sangue seco, o suor, a poeira. A pele dela era fina como papel, marcada pelo sol de anos e anos, trabalhando em roça, em quintal, em vida dura, mãos calejadas, unhas quebradas, dedos tortos de tanto carregar peso. Trabalhei em silêncio. Não sou homem de muitas palavras e naquele momento não sabia o que dizer mesmo. O que você fala para alguém que foi espancado pelo próprio filho, que foi traído pelo sangue do seu sangue? Não tem palavra para isso, tem só presença, tem só cuidado. Tem só continuar limpando o sangue e torcer para que isso signifique alguma coisa. Limpei os braços dela, cada marca vermelha, cada arranhão. Passei iodo onde havia cortes. Ela estremecia a cada toque, mas não reclamava. Tinha a resistência de quem aprendeu cedo que dor é parte da vida e que reclamar não muda nada. A senhora precisa comer, eu disse quando terminei. Faz quanto tempo que não come direito? Ela pensou, como se a pergunta fosse difícil demais. 2 dias, acho. Não sei direito. 2 dias. Meu Deus, 2 dias sem comida, apanhando, fugindo, sobrevivendo. E ainda tinha forças para estar de pé. Mulher é bicho forte. Mais forte que homem nenhum, por mais que a gente não admita. Fui até a cozinha de novo. Tinha uma panela de canja guardada. Eu fazia de vez em quando, mais por teimosia do que por fome. Cozinhar para um só é triste, mas deixar de comer é desistir. E eu ainda não estava pronto para isso. Esquentei a canja no fogão a lenha. Acrescentei um punhado de arroz e uns pedaços de frango que tinham sobrado. O cheiro foi enchendo a casa. Aquele cheiro bom de comida de verdade, de coisa feita com tempo. Enquanto mexia a panela, olhei pela janela. A noite tinha caído de vez. Céu negro, sem lua, só estrelas. Lá fora, ouvi o fantasma bufar no curral. Os cães andavam em círculos, inquietos. Senti um arrepio subir pela nuca. Tinha algo errado no ar. Algo que ainda não tinha nome, mas que já estava chegando. Afastei o pensamento, servi a canja numa tigela funda, peguei uma colher e levei para a sala. A mulher estava onde eu tinha deixado, olhando para o nada, as mãos cruzadas no colo. Come, eu disse, oferecendo a tigela. Ela pegou com cuidado, como se a tigela fosse quebrar. Levou a colher à boca devagar, soprou, provou e então comeu. Comeu como quem estava faminta não só de comida, mas de humanidade, de gentileza, de não ter que se defender a cada segundo. Fiquei ali, de pé, só olhando. Não sei porquê, mas aquilo me apertou o peito. Ver alguém comer, ver alguém receber o básico, água, comida, cuidado, e tratar aquilo como se fosse um milagre. Me fez pensar em quantas pessoas no mundo estavam naquele exato momento sem nada disso. Quantas pessoas estavam apanhando, passando fome, dormindo com medo, e como a gente segue a vida fingindo que não é problema nosso. Mas era problema de todo mundo. Sempre foi. Ela terminou de comer em silêncio, limpou a boca com as costas da mão e pela primeira vez desde que eu a encontrei, olhou para mim. Olhou de verdade. Os olhos dela estavam cansados, mas ainda tinham uma fagulha. Uma coisa pequena, quase apagada, mas teimosa. Obrigada,
ela disse, e a voz saiu firme dessa vez. Eu só acenei com a cabeça. Não precisava de agradecimento. Precisava que ela ficasse viva, que tivesse força para continuar, que não desistisse. A senhora vai dormir no quarto lá dentro, eu disse. Era da minha esposa. Tá limpo, tem roupa de cama. Amanhã a gente vê o que fazer. E o senhor? Eu durmo aqui no sofá mesmo. Tô acostumado. Não era mentira. Desde que Dalva morreu, eu raramente dormia na cama. Era grande demais, vazia demais. O sofá era mais fácil, menor, menos memórias. Ajudei ela a se levantar e a levei até o quarto. Acendi outro lampião, deixei na mesinha de cabeceira. A cama estava feita. Eu sempre deixava mesmo sem usar. Era um jeito de manter a Dalva viva, de fingir que ela ainda podia voltar a qualquer momento e deitar ali de novo. Qualquer coisa. É só chamar, eu disse. Moço, ela parou na porta, sem se virar. Como é seu nome? José, mas todo mundo me chama de Zé. Zé, ela repetiu como se estivesse testando a palavra. Meu nome é Aparecida. Cida. Descansa, dona Cida. Ela entrou e fechou a porta devagar. Fiquei ali parado por um tempo, ouvindo o silêncio da casa. Depois voltei para a sala, apaguei o lampião e me estendi no sofá. As tábuas do teto rangiam com o vento. Lá fora, uma coruja piou, longe. Os cães arranhavam a terra, procurando um lugar mais confortável para dormir. Fechei os olhos, mas sabia que não ia dormir fácil. A adrenalina ainda corria nas veias, as mãos ainda formigavam de quando segurei o pulso do rapaz. E no fundo da cabeça, uma voz insistia em me perguntar, e agora? O que você vai fazer agora, Zé? Você trouxe ela para cá e daí? Ela não pode ficar para sempre. Ele vai voltar, ou alguém pior vai aparecer. E você, velho solitário, sem forças para brigar com o mundo, o que você vai fazer? Não tinha resposta. Só tinha cansaço e uma certeza pequena, mas sólida. Hoje eu fiz a coisa certa. Hoje eu não fugi. Hoje eu não virei o rosto. E talvez isso tenha que bastar. Pelo menos por hoje. Fora, o vento aumentou. As árvores começaram a gemer. No horizonte, um trovão distante anunciou tempestade. Senti o cheiro de chuva chegando. Aquele cheiro de terra molhada antes mesmo da primeira gota cair. E no silêncio escuro daquela casa, com uma mulher quebrada dormindo no quarto da minha falecida esposa, com o peso de uma decisão que eu ainda não sabia se estava certa, me deixei afundar no sofá velho e esperar pelo amanhecer, porque era tudo o que eu podia fazer. Esperar e não desistir. Nunca desistir. Acordei antes do sol, como sempre. O corpo já tinha esse relógio interno que não precisava de despertador. Os músculos sabiam a hora de levantar, os olhos se abriam sozinhos quando a escuridão começava a ficar menos densa. Mas dessa vez foi diferente. Acordei porque ouvi um som que não pertencia àquela casa. Era choro abafado, vindo do quarto. Fiquei parado no sofá, olhando para o teto, ouvindo. Não era um choro escandaloso, daqueles que pedem atenção. Era um choro escondido, envergonhado, de quem não quer incomodar ninguém nem na própria dor. O tipo de choro que a gente engole a vida inteira até que ele sai sozinho, no escuro, quando ninguém está olhando. Ou quando alguém acha que ninguém está. Pensei em me levantar, bater na porta, perguntar se estava tudo bem, mas o que eu ia dizer? Claro que não estava tudo bem. A mulher tinha sido espancada pelo filho, arrancada da própria casa, estava dormindo na cama de uma desconhecida, na casa de um estranho. Nada estava bem, e perguntar isso seria mentira. Então, fiquei quieto. Deixei que ela chorasse. Às vezes, é isso que a gente mais precisa. Chorar sem ninguém pedindo explicação, sem ninguém tentando consertar o que não tem conserto rápido. Só chorar até cansar, até esvaziar, até poder respirar de novo. O choro foi diminuindo aos poucos, até que virou só silêncio. Então me levantei, devagar, cada articulação reclamando. Calcei as botas sem amarrar os cadarços.
Saí para a varanda. O céu estava começando a clarear lá no leste, aquela claridade cinza que vem antes do sol. O ar estava úmido, pesado, carregado com a chuva que tinha caído durante a noite. A terra cheirava forte, cheirava a viva. Os cães se levantaram quando me viram, abanando o rabo, se espreguiçando. Desci os 3 degraus da varanda e caminhei até o curral. O fantasma estava acordado, mastigando o capim que eu tinha jogado para ele na noite anterior. Encostei a testa no pescoço dele, sentindo o calor, o cheiro de cavalo suado e terra. Ontem foi um dia difícil, menino, murmurei, e eu acho que hoje não vai ser mais fácil, não. Ele bufou, balançando a cabeça, como se concordasse. Soltei ele no pasto pequeno, junto com as 3 vacas leiteiras. Elas mugiriam logo, pedindo para ser ordenhadas. Mas antes disso, eu precisava pensar. Precisava decidir o que fazer com Dona Cida. Não podia simplesmente mandá-la embora, mas também não podia mantê-la aqui para sempre. E tinha o filho, ele ia voltar. Tinha certeza disso. Homem cheio de raiva e cachaça sempre volta. Sempre quer terminar o que começou. Voltei para a varanda e sentei no degrau, olhando o sol nascer. Era um desses amanheceres bonitos, com o céu pintado de rosa e laranja. As nuvens rasgadas parecendo feridas abertas no horizonte. Os passarinhos começaram a cantar. Bem-te-vi, sabiás, rolinhas, a vida recomeçando como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não tivesse quase acabado para Dona Cida ontem à tarde. Mas não tinha acabado. Ela ainda estava viva, ainda estava respirando, ainda tinha chance. A porta rangeu atrás de mim. Me virei. Dona Cida estava parada na soleira, segurando o batente como se precisasse dele para não cair. Ela tinha vestido uma roupa que encontrou no quarto. Uma saia velha da Dalva, uma blusa de algodão desbotada. Ficava grande nela, mas pelo menos estava limpa. O cabelo grisalho estava molhado, puxado para trás num coque simples. Ela tinha lavado o rosto. As marcas ainda estavam lá, roxas e inchadas, mas o sangue tinha ido embora. Bom dia, ela disse baixinho. Bom dia, Dona Cida. Dormiu? Ela deu de ombros. Um pouco. Fazia tempo que eu não dormia numa cama de verdade. Não perguntei onde ela dormia antes. Não precisava. Dava para imaginar. Chão duro, esteira velha, medo demais para relaxar de verdade. Senta aqui, ofereci, dando um tapinha no degrau ao lado. Ela hesitou, mas veio. Sentou devagar, como quem não tinha mais pressa nenhuma. Ficamos ali os dois, olhando o sol subir, ouvindo os barulhos do sítio acordando. Uma vaca mugiu. O galo do vizinho cantou atrasado. O vento balançou as folhas da mangueira, fazendo aquele som de papel amassado. Seu Zé, ela começou e a voz saiu cansada. O senhor não tinha a obrigação de fazer nada por mim. Podia ter passado direto. Todo mundo passa. Todo mundo finge que não vê. Eu vi. Foi tudo que consegui dizer. Pois é, o senhor viu. Ela suspirou fundo. E agora eu não sei o que fazer. Não posso voltar para minha casa. Ele vai me matar. Não tenho parente, não tenho dinheiro, não tenho nada. Tem a vida. Isso já é alguma coisa. Ela deu uma risada amarga, curta. Vida. Às vezes eu penso se isso ainda é vida. Acordar todo dia com medo, apanhar, passar fome, trabalhar até os ossos doerem para ele vender tudo para beber. Isso não é vida. É só durar. Entendi o que ela quis dizer. Durar. Existir sem viver. Respirar sem sentir. Eu conhecia isso. Conhecia bem demais. Desde que a Dalva se foi, era exatamente o que eu fazia. Durava. Não vivia. Só durava. A senhora tem que denunciar ele, eu disse. Tem que ir na delegacia, contar o que aconteceu. Tem lei agora para proteger mulher. Tem gente que ajuda. Ela balançou a cabeça devagar. Ninguém vai acreditar em mim. É meu filho. Vão dizer que é assunto de família, que eu devia ter educado ele melhor, que eu estou exagerando. Eu vi. Repeti, mais firme. Eu sou testemunha. Vou com a senhora.
Vou contar o que vi. Ela me olhou então, os olhos cheios de uma mistura de esperança e descrença, como se quisesse acreditar, mas já tivesse se decepcionado tantas vezes que não conseguia mais. Por que o senhor está fazendo isso? Era a segunda vez que ela perguntava, e eu ainda não tinha uma resposta boa, mas tentei. Eu perdi minha esposa faz 3 anos. Comecei devagar. Câncer. Comeu ela por dentro até não sobrar nada. Nos últimos meses, ela ficou tão fraca que eu tinha que carregar ela para todo lado, dar banho, dar comida na boca. E sabe o que ela me fez prometer? Dona Cida esperou em silêncio. Ela me fez prometer que eu não ia desistir, que eu não ia virar um velho amargo, trancado nessa fazenda, esperando morrer. Ela disse: Zé, você ainda tem muito para dar. Não desperdiça isso. Não desperdiça você. Minha voz falhou um pouco, mas continuei. Eu tentei cumprir. Tentei seguir. Mas não é fácil. Acordo, trabalho, durmo. Acordo, trabalho, durmo. Tudo igual, tudo vazio. Até que ontem eu te vi na estrada. E entendi. Entendeu o quê? Que a gente não está aqui só para durar. A gente está aqui para fazer diferença. Nem que seja para uma pessoa só, nem que seja num dia só. Eu não posso trazer a Dalva de volta, não posso mudar o que aconteceu, mas posso ajudar você. Posso fazer com que ela fique orgulhosa de mim lá de cima, e talvez isso me ajude a ficar orgulhoso de mim mesmo também. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era desconfortável, era cheio de coisas não ditas, de entendimentos silenciosos, de 2 pessoas quebradas se reconhecendo uma na outra. A Dalva era sortuda de ter o Senhor. Dona Cida disse por fim. Eu que era sortudo de ter ela. Ficamos mais um tempo ali, vendo o dia clarear de vez. O sol já estava alto agora, quente, forte. Ia ser um dia quente, um daqueles que o suor escorre sem parar e a sede não tem fim, mas tinha trabalho a fazer, sempre tinha. Dona Cida, hoje eu vou até o povoado, anunciei, me levantando. Vou falar com o delegado, contar o que vi. A senhora vai comigo? Ela pensou por um longo momento. Vi o medo passar pelos olhos dela, mas também vi outra coisa, coragem, pequena, trêmula, mas ainda assim coragem. Vou, ela disse. Vou sim, sorri. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que saiu de mim em muito tempo. Então fica aqui descansando enquanto eu cuido dos bichos. Depois a gente toma café e vai. Entrei na casa, coloquei água para ferver, peguei o pó de café velho que guardava numa lata. Fiz um café forte, daqueles que levanta morto. Fritei uns ovos da galinha caipira, esquentei o resto do pão que eu tinha feito 2 dias atrás. Botei tudo na mesa. Dona Cida entrou e se sentou sem jeito, como se não tivesse certeza se podia. Mas quando começou a comer, foi com apetite. Um apetite de quem estava começando a acreditar que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Comemos em silêncio. Não precisava de conversa. Precisava só daquilo. Comida quente, café forte, a sensação de que não estava sozinho no mundo. Quando terminamos, arrumei o fantasma. Selei ele com cuidado, ajustei os arreios, prendi um cantil de água, ajudei Dona Cida a subir na garupa. Ela era leve demais. Um vento forte levaria ela embora. Antes de partir, olhei para casa, para a fazenda, para a terra que era minha, que tinha sido da minha família, que carregava memórias de gerações, e senti algo diferente. Não era só solidão mais, era propósito. Toquei o fantasma para frente. A estrada de terra se estendia sob o sol já forte, poeira subindo dos cascos. Atrás de mim, Dona Cida segurava firme na minha cintura e eu sentia o tremor das mãos dela. Tremor de medo, tremor de esperança. Não sei o que nos esperava no povoado. Não sei se o delegado ia acreditar. Não sei se ia adiantar alguma coisa. Mas sabia uma coisa. Eu tinha escolhido um lado. Tinha escolhido não virar o rosto.
Tinha escolhido ser humano num mundo que cada vez mais esquece o que isso significa. E se a Dalva estivesse me vendo, eu queria que ela soubesse. Eu tô tentando não desperdiçar o que sobrou de mim. Tô tentando ser o homem que você acreditava que eu era. O povoado apareceu ao longe, pequeno, empoeirado, adormecido sob o sol do meio-dia. E eu cavalguei em direção a ele com o coração pesado, mas firme. Porque às vezes, a coisa mais corajosa que a gente pode fazer é simplesmente não desistir. De si mesmo, do outro, do mundo, por mais difícil que seja. O povoado era daqueles que não aparecem no mapa. 3 ruas de terra batida, umas 20 casas de tijolo à vista, uma igreja pequena com a tinta descascando, um bar com mesas de plástico na calçada e a delegacia. Um cômodo anexo à prefeitura com uma placa desbotada pendurada torta na parede. Cheguei ali pouco depois do meio-dia. O sol estava no pino, rachando a terra, transformando tudo numa fornalha. Não tinha quase ninguém na rua. Só um cachorro vira-lata deitado na sombra de uma árvore raquítica e 2 velhos sentados na frente do bar, olhando o nada com a paciência de quem já desistiu de esperar alguma coisa acontecer. Amarrei o fantasma num poste em frente à delegacia. Ajudei Dona Cida a descer. As pernas dela tremiam. Não sei se de cansaço ou de medo. Provavelmente os 2. Ela agarrou meu braço com força e eu senti o quanto aquilo custava para ela. Estar ali, denunciar o próprio filho. Admitir em voz alta para estranhos que ela não conseguiu criar um homem de bem, mas a culpa não era dela, nunca foi. E eu ia ter que repetir isso quantas vezes fosse preciso até que ela acreditasse. Empurrei a porta da delegacia. Ela rangeu alto, reclamando das dobradiças enferrujadas. Lá dentro, o ar estava parado, quente, pesado. Um ventilador velho girava no teto, mais empurrando o calor de um lado para o outro do que refrescando. Tinha uma mesa de madeira riscada, uma cadeira quebrada, um arquivo de metal enferrujado e sentado numa cadeira de escritório que devia ser mais velha que eu, o delegado. Ele era um homem na faixa dos 50, barriga proeminente, bigode grisalho, camisa de uniforme com manchas de suor nas axilas. Estava com os pés em cima da mesa, lendo um jornal de 3 dias atrás. Quando entramos, ele baixou o jornal devagar, nos olhou por cima dos óculos sujos e suspirou como se a gente tivesse acabado de estragar o dia dele. Pois não, ele disse sem tirar os pés da mesa. Tirei o chapéu, apertei nas mãos. Bom dia, delegado. Meu nome é José Teodoro, da Fazenda Santa Rita. Vim fazer uma denúncia. Ele arqueou uma sobrancelha. Denúncia de quê? Roubaram gado? Não, senhor. Vim denunciar uma agressão. Isso chamou a atenção dele. Baixou os pés da mesa, endireitou-se na cadeira, pegou uma caneta e um caderno surrado. Quem foi agredido? Ela, apontei para Dona Cida, que estava parada atrás de mim, tentando se fazer invisível. O delegado olhou para ela, franziu a testa ao ver os hematomas, o lábio partido, os braços roxos. E quem fez isso? Dona Cida abriu a boca, mas não saiu som. Fechou os olhos, respirou fundo, tentou de novo. Foi meu filho. Ela sussurrou tão baixo que mal deu para ouvir. O delegado parou de escrever. Olhou para ela, depois para mim, depois de volta para ela. Seu filho? Sim, senhor. Ele soltou a caneta, recostou-se na cadeira, cruzou os braços. A expressão que veio para o rosto dele não foi de surpresa nem de indignação. Foi de cansaço, de quem já viu aquilo 1000 vezes e não tem mais energia para se importar. Dona... Qual seu nome? Aparecida. Aparecida dos Santos. Dona Aparecida, a senhora tem certeza que quer fazer isso? Denunciar o próprio filho é coisa séria. Família é sagrada. Às vezes as coisas esquentam, as pessoas falam alto, mas depois passa. Não adianta meter a lei no meio de briga de família. Senti o sangue ferver.
Dei um passo à frente. Com o devido respeito, delegado, isso aqui não é briga de família. Isso é crime. Ela está machucada, sangrando, com medo de voltar para casa porque o filho ameaça matar ela. E o senhor está dizendo que é só uma briga que passa? Ele me olhou com aqueles olhos cansados, burocráticos, de quem já fez as pazes com a própria inutilidade. Moço, eu sei que o senhor quer ajudar, mas eu trabalho aqui há 20 anos. Já vi mãe denunciar filho, voltar atrás no dia seguinte. Já vi mulher denunciar marido, casar de novo com ele mês que vem. Família é complicada. A gente de fora não entende. Eu entendo o seguinte: a lei diz que agredir alguém é crime, e ele agrediu. Eu vi. Eu estava voltando da lida ontem no fim da tarde, na estrada da Serra Velha. Vi o rapaz batendo nela com um chicote, gritando, ela pedindo para parar. Eu parei, tirei o chicote dele, trouxe ela para minha casa. Isso aqui não é complicado, delegado. Isso aqui é simples. Tem vítima, tem agressor, tem testemunha. O senhor precisa fazer alguma coisa. O delegado suspirou fundo, esfregou o rosto com as mãos. O senhor sabe o nome do rapaz? Olhei para Dona Cida. Ela estava com os olhos no chão, as mãos tremendo. Fala, Dona Cida, pedi baixinho. Fala o nome dele. Ela demorou. Demorou tanto que achei que não fosse conseguir. Mas então, num fio de voz, Valdemar, Valdemar dos Santos. O delegado anotou no caderno devagar, como se cada letra pesasse 1 tonelada. Endereço: Rua do Cemitério, número 12. Idade: 38. Ele continuou anotando, fazendo perguntas mecânicas, preenchendo um formulário que provavelmente ia parar numa gaveta e nunca mais sair de lá, mas pelo menos estava fazendo alguma coisa. Pelo menos estava registrando. Quando terminou, olhou para Dona Cida com uma expressão que tentava ser gentil, mas era só condescendente. Dona Aparecida, a senhora quer pedir uma medida protetiva? É um papel que proíbe ele de se aproximar da senhora, de entrar na casa da senhora, de fazer ameaça. Se ele descumprir, pode ser preso. Pode? Repeti. Ou vai ser preso? Depende. Tem que ter flagrante, tem que ter prova. Delegado, pelo amor de Deus, a prova está na cara dela. Os hematomas, os cortes, isso não é suficiente? É suficiente para abrir um inquérito, mas até a justiça andar, até chamar testemunha, até fazer tudo o que tem que fazer, leva tempo. E nesse tempo, o rapaz fica solto. A não ser que a gente pegue ele em flagrante. Dona Cida finalmente ergueu a cabeça. Os olhos dela estavam vermelhos, mas havia algo novo ali. Não era só medo, era raiva, uma raiva pequena, mas crescente. Eu quero a medida, ela disse firme. Eu quero que ele fique longe de mim e eu quero que o senhor vá lá buscar minhas coisas. Eu não volto naquela casa sozinha. O delegado hesitou. Dona Aparecida, eu estou pedindo ajuda. Ela interrompeu e a voz saiu mais alta agora. Eu passei a vida inteira calada, apanhando, aguentando. Porque me disseram que mãe aguenta tudo, que família é sagrada, que roupa suja se lava em casa. Mas eu tô cansada, eu tô velha, eu tô doente, eu não aguento mais. Se o senhor não me ajudar, eu vou morrer. Simples assim. Ele vai me matar. E o senhor vai ler no jornal e vai pensar, podia ter feito alguma coisa. Mas aí já vai ser tarde. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. O ventilador continuava girando. Lá fora, o cachorro vira-lata latiu para alguém. O delegado olhou para ela por um longo tempo. Vi algo mudar no rosto dele. Não sei se foi culpa, se foi consciência, se foi só cansaço de fingir que não via. Tá bom, ele disse finalmente. Vou preparar a medida protetiva agora e vou mandar o cabo Reinaldo buscar suas coisas na casa. Mas a senhora vai ter que assinar aqui, confirmar tudo o que disse. E depois vai ter que ir até o fórum na cidade grande para validar isso tudo. Entendeu? Entendi.
Ele pegou outro formulário e começou a preencher. Demorou quase 1 hora. Preenchia, carimbava, assinava, pedia para Dona Cida assinar. Ela assinou tudo com mão trêmula, mas assinou. Não recuou. Quando terminou, o delegado chamou o cabo Reinaldo, um rapaz jovem, magro, de olhar assustado, e mandou ele ir até a casa de Valdemar buscar as coisas de Dona Cida. Roupas, documentos, o que ela quisesse. E aproveitar para notificar o Valdemar sobre a medida protetiva. E se ele resistir, o cabo perguntou, então você chama reforço e prende ele por desacato. Mas vai com calma, vai de dia, na frente dos vizinhos. Gente assim tem medo de escândalo. O cabo saiu, nervoso, com a medida protetiva dobrada no bolso. O delegado se levantou, pegou um copo de água para Dona Cida. Dona Aparecida, a senhora tem para onde ir? Ela olhou para mim. Eu respirei fundo. Ela está ficando comigo, na minha fazenda, até que as coisas se acertem. O delegado me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Talvez fosse respeito, talvez fosse pena. O senhor é parente dela? Não. Sou só alguém que não consegue passar direto quando vê uma injustiça. Ele acenou com a cabeça devagar. Então o senhor é melhor que a maioria. Mas cuidado, esse Valdemar, eu conheço ele. Já passou por aqui algumas vezes. Bêbado, brigando, arrumando confusão. É do tipo que não aceita perder. Do tipo que guarda rancor. Eu não tenho medo dele. Deveria. Homem desesperado é perigoso. Saímos da delegacia com o sol ainda alto, queimando tudo. Dona Cida estava pálida, exausta, mas andava mais ereta agora, como se um peso tivesse saído das costas. Não todo o peso. Ainda havia muito para carregar, mas uma parte. E às vezes é isso que basta para a gente conseguir dar o próximo passo. Montamos no fantasma e voltamos devagar para a fazenda. O calor era sufocante. Paramos 2 vezes para beber água do cantil. Dona Cida não falou quase nada durante o caminho. Só ficou segurando minha cintura, a cabeça encostada nas minhas costas, os olhos fechados. Quando chegamos em casa, o sol já estava descendo. O cabo Reinaldo ainda não tinha aparecido com as coisas dela. Ajudei Dona Cida a descer, levei ela para dentro, sentei ela no sofá. Descansa, eu disse. Amanhã a gente vê o resto. Mas ela pegou minha mão antes que eu saísse. Seu Zé, ela disse, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada. Obrigada por me fazer acreditar que ainda existe gente boa nesse mundo. Não soube o que responder. Só apertei a mão dela de volta, devagar, e saí para cuidar dos bichos. Lá fora, a noite começava a cair. E com ela trazia o vento frio, o canto distante das corujas e uma sensação estranha no peito. Uma mistura de medo e esperança, de incerteza e coragem. Porque eu sabia que aquilo estava longe de acabar. Na verdade, tinha apenas começado. O cabo Reinaldo chegou quando o sol já tinha se posto de vez. Ouvi o barulho do motor da moto policial subindo a estrada de terra, os cães latindo em alerta. Saí para a varanda com o lampião na mão, iluminando o caminho. Ele parou no portão, desligou a moto, tirou o capacete. Trazia uma sacola velha de pano amarrada no bagageiro. Boa noite, seu Zé, ele disse, a voz cansada. Boa noite, cabo. Conseguiu buscar as coisas? Ele acenou com a cabeça, mas havia algo pesado na expressão dele. Desamarrou a sacola, trouxe até a varanda. Era pequena demais, leve demais. Uma vida inteira cabia ali dentro. Algumas roupas velhas, um par de chinelos gastos, uma caixinha de madeira com documentos e fotografias amareladas. Foi só isso que ela quis? Perguntei. Foi só isso que tinha, seu Zé. Ele passou a mão no rosto, limpando o suor. A casa tá uma miséria, vazia. Ele vendeu tudo. Móveis, geladeira, fogão. Sobrou só um colchão velho no chão e umas panelas quebradas. Senti o peito apertar. Imaginei Dona Cida vivendo ali, naquele vazio, naquela desolação.
dormindo no chão duro, cozinhando em panela furada, vendo o filho vender pedaço por pedaço da vida que ela e o marido tinham construído. E ele, o Valdemar, estava lá? O cabo olhou para o chão. Tava, bêbado. Gritou muito, xingou, disse que a mãe era uma desgraçada, que tinha chamado a polícia para ferrar com ele. Ameaçou ir atrás dela. Eu li a medida protetiva, expliquei que ele não pode chegar perto, não pode ameaçar, não pode nada. Se chegar, vai preso. Ele cuspiu no chão e entrou na casa batendo a porta. E você acha que ele vai respeitar? O cabo me olhou nos olhos e vi a resposta antes dele falar. Não, não acho. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que subia. Então, o que adianta essa medida? Adianta que agora ele foi avisado oficialmente. Se ele vier aqui, se ele encostar um dedo nela, a gente prende. Mas a gente não pode ficar vigiando ele 24 horas, seu Zé. Não tem gente, não tem recurso. O que eu posso fazer é passar aqui de vez em quando, dar umas voltas, mostrar que a gente está de olho. Mas o senhor precisa ter cuidado. Mantenha as portas trancadas. Se ouvir alguma coisa estranha, me liga na delegacia. E se puder, arruma uma espingarda. Eu tenho. Então mantenha ela perto. Ele se virou para ir embora, mas parou. Olhou para trás. Seu Zé, o senhor é um homem bom. Mas o mundo não é. Às vezes, fazer a coisa certa só traz problema. Só queria que o senhor soubesse disso. Eu sei. Mas eu não ia conseguir dormir se tivesse passado direto. Ele deu um meio sorriso, cansado, triste. Pois é, essa é a diferença entre o senhor e a maioria. Montou na moto e foi embora, deixando uma nuvem de poeira e o som do motor sumindo na distância. Fiquei ali parado, segurando a sacola com as coisas de Dona Cida, sentindo o peso daquilo tudo. Não era só roupa, era dignidade. Era memória, era tudo que ela tinha conseguido salvar de uma vida que tinha desmoronado. Entrei na casa. Dona Cida estava sentada no sofá, as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos na parede. Parecia uma estátua. Parecia alguém que tinha se desligado do mundo para não sentir mais dor. Dona Cida! Chamei baixinho. Ela piscou, voltou para a realidade, olhou para mim. Trouxeram suas coisas. Entreguei a sacola. Ela pegou devagar, abriu, olhou lá dentro. Pegou uma blusa velha, levou até o rosto, cheirou. Os olhos se encheram de lágrimas. Essa blusa, o Antônio, meu marido, me deu no aniversário de 40 anos de casamento. A voz dela era um sussurro. Foi a última coisa que ele me deu antes de morrer. Ela abraçou a blusa como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E talvez fosse, porque não era sobre o pano, era sobre a lembrança, sobre o tempo em que as coisas ainda faziam sentido. Sobre o amor que um dia existiu e que agora só vivia naquele pedaço de tecido desbotado. O cabo disse que o Valdemar não gostou da medida protetiva. Contei, sentando na cadeira de frente para ela. Disse que ele ameaçou vir atrás da senhora. Ela não pareceu surpresa, só cansada. Eu sabia, ele não vai parar, não até... Ela não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia o que ela ia dizer, não até me matar. Então a gente precisa se preparar, eu disse firme. A partir de hoje, as portas ficam trancadas. Eu vou dormir com a espingarda do lado. Os cães vão ficar soltos no terreiro. Qualquer barulho estranho, qualquer coisa, a gente chama a polícia. E a senhora não sai daqui sozinha. Entendido? Ela assentiu, mas havia resignação no olhar, como se já tivesse aceitado que a violência era inevitável. Como se tivesse desistido de acreditar que podia escapar. Dona Cida, me olha, pedi, e esperei até que ela erguesse os olhos. Eu não vou deixar nada acontecer com a senhora. Pode acreditar nisso. O senhor não pode me proteger para sempre, seu Zé. Não, mas posso proteger hoje e amanhã e depois de amanhã, um dia de cada vez, até que a justiça funcione, até que ele seja preso, até que a senhora possa respirar sem medo. Ela me olhou por um longo tempo.
como se estivesse tentando decidir se podia acreditar. Então, devagar, acenou com a cabeça. Tá bom. Preparei uma janta simples, arroz, feijão, umas fatias de linguiça que sobraram da semana. Comemos em silêncio. Depois, ela se recolheu para o quarto. Tranquei todas as portas, todas as janelas. Peguei a espingarda velha do meu pai, uma calibre 12 que ele usava para espantar onça quando ainda tinha onça por aqui. Carreguei ela com 2 cartuchos, deixei mais munição na mesa. Soltei os cães do terreiro. Sentei no sofá, a espingarda atravessada no colo, o lampião aceso baixo na mesa. Não ia dormir aquela noite, sabia disso. O corpo podia estar cansado, mas a mente estava alerta demais. Cada barulho lá fora soava como ameaça. O vento nas árvores, o pio de uma coruja, o latido distante de algum cachorro. As horas passaram devagar. 00:00, 1h, 2h. O silêncio da madrugada era pesado, quase sólido. Era o tipo de silêncio que parece estar esperando alguma coisa acontecer. E então aconteceu. Os cães começaram a latir. Não era um latido normal de animal vendo um gambá ou um tatu. Era um latido nervoso, agressivo, de alerta. O trovão rosnava baixo, rouco. A lua gania, assustada. Levantei num pulo, agarrando a espingarda. Meu coração disparou. Fui até a janela, espiei pela fresta da cortina. Lá fora tudo estava escuro. A lua estava coberta por nuvens. Mas então vi uma sombra se movendo perto da cerca. Não era um animal. Era alguém. Alguém tentando se aproximar da casa sem ser visto. "Quem tá aí?" gritei alto. "Eu tô armado!" A sombra parou. Por um segundo tudo ficou congelado. Os cães latindo. Meu coração batendo. A espingarda pesada nas mãos. Então ouvi a voz, arrastada, embriagada, cheia de ódio. "Eu sei que ela tá aí dentro, velho. Manda minha mãe sair. Ela é minha, não é sua." Valdemar. Senti a raiva ferver, mas mantive a voz firme. "Vai embora, rapaz. Tem uma medida protetiva contra você. Você não pode estar aqui. Vou chamar a polícia." Ele riu. Uma risada feia, quebrada. "Polícia? Polícia não faz nada. Essa velha é minha mãe. Ela me deve tudo. E eu vou levar ela de volta." "Não vai, não. Agora vai embora antes que eu atire." "Atira então, velho covarde. Atira! Ou você só sabe dar chilique." Ele avançou mais um passo. Os cães avançaram também, rosnando, mostrando os dentes. O trovão era um bom cão de guarda. Se Valdemar chegasse muito perto, ia morder. E eu não ia segurar. Ouvi um barulho atrás de mim. Me virei. Dona Cida estava na porta do quarto, pálida, tremendo, os olhos arregalados de pavor. "É ele", ela sussurrou. "Ele veio. Eu sabia que ia vir. Volta pro quarto. Tranca a porta. Fica quieta. Ele vai me matar, seu Zé. Ele vai... Não vai." Cortei, mais alto do que pretendia. "Eu não vou deixar. Agora vai." Ela hesitou, mas obedeceu. Ouvi a porta do quarto se fechar. A tranca correndo. Voltei minha atenção para a janela. Valdemar estava mais perto agora. Conseguia ver o rosto dele à luz fraca das estrelas. Olhos vidrados, boca contorcida, as mãos cerradas em punhos. "Última chance, rapaz", avisei. "Vai embora ou eu atiro." "Atira! Atira, seu filho da puta! Atira para ver o que acontece! Vou processar! Vou te ferrar!" Mas ele não avançou mais. Ficou ali, balançando, gritando, xingando. Os cães não paravam de latir. E então, luzes. Luzes de farol subindo a estrada. Barulho de motor. A polícia. O cabo Reinaldo devia ter passado para fazer ronda, como prometeu. Ou algum vizinho distante tinha ouvido a gritaria e chamado. Não importava. O importante era que eles estavam chegando. Valdemar viu as luzes também. Cuspiu no chão, berrou mais algumas obscenidades e saiu correndo para o mato, tropeçando, desaparecendo na escuridão. A viatura parou no portão. O cabo Reinaldo desceu correndo, a mão na arma. "Seu Zé!"
Tá tudo bem? Abri a porta, saí para a varanda. Era o Valdemar. Veio aqui gritando, ameaçando, mas fugiu quando viu você chegando. Merda! O cabo praguejou. Ele descumpriu a medida. Agora a gente pode prender. Vou chamar reforço. Vamos atrás dele. Ele estava bêbado. Provavelmente está escondido em algum lugar dormindo. Mas ele vai voltar, tenho certeza. Então a gente vai ter que prender ele logo, antes que faça alguma besteira. O cabo chamou mais apoio pelo rádio. Ficaram lá mais 1 hora, vasculhando os arredores, mas não encontraram Valdemar. Ele conhecia aquelas terras, sabia onde se esconder. Quando finalmente foram embora, já estava quase amanhecendo. Voltei para dentro da casa, travei tudo de novo. Fui até a porta do quarto. Dona Cida, eles foram embora. Pode sair. Ela abriu a porta devagar. O rosto estava molhado de lágrimas. Desculpa, seu Zé. Desculpa por trazer esse problema para sua vida. A senhora não trouxe problema nenhum. Quem traz problema é quem faz o mal, não quem sofre ele. Ela se abraçou, tremendo. Eu não quero que nada aconteça com o senhor por minha causa. Não vai acontecer nada. A polícia vai prender ele. E enquanto isso, a gente fica de olho. Mas no fundo, eu sabia que não era tão simples. Valdemar era como uma cobra ferida, perigoso, imprevisível, disposto a morder até o último suspiro. E a noite tinha apenas nos dado um aviso. A tempestade ainda estava por vir. Os dias que se seguiram foram de uma tensão que doía nos ossos. Era como viver com uma pedra no peito, esperando que ela caísse e esmagasse tudo. Eu acordava antes do sol, verificava as cercas, olhava os arredores, procurando sinais de que alguém tinha estado por perto durante a noite. Dona Cida mal saía do quarto. Quando saía, era para ajudar na cozinha ou sentar na varanda, sempre olhando para a estrada, sempre esperando que ele aparecesse. O cabo Reinaldo passou todos os dias durante a primeira semana. Trazia notícias, ou a falta delas. Valdemar tinha sumido. Ninguém sabia onde estava. Não tinha voltado para casa. Não apareceu no bar onde costumava beber. Era como se tivesse se dissolvido no ar. Mas eu sabia que ele estava por perto. Podia sentir. Era aquela sensação de ser observado, de ter olhos escondidos te seguindo, te estudando, esperando o momento certo. Os cães sentiam também. Ficavam inquietos, andando de um lado para o outro, farejando o vento, rosnando para as sombras. O fantasma empinava as orelhas por qualquer barulho. Os animais sempre sabem quando o perigo está rondando. Eles têm um instinto que a gente perdeu ou que esqueceu de ouvir. No 10º dia, o delegado apareceu. Não era comum ele sair da delegacia. Quando parou a caminhonete velha na frente da casa, com o motor falhando e soltando fumaça preta, soube que a notícia não era boa. Seu Zé, ele disse, descendo com dificuldade, a barriga grande atravancando os movimentos. Preciso conversar com o senhor e com Dona Aparecida. Chamei Dona Cida. Ela veio devagar, limpando as mãos no avental que tinha encontrado no armário da cozinha. Sentamos os três na mesa da sala, com o ventilador velho girando e espalhando o calor de um lado para o outro. O delegado tirou o boné, colocou em cima da mesa, passou a mão no cabelo ralo. Tenho más notícias. O Valdemar, ele apareceu ontem à noite no povoado, bêbado como sempre. Entrou no bar do Nelsinho e começou a falar que ia matar a mãe, que ia matar o velho que estava escondendo ela, que ia tocar fogo na casa, tudo na frente de todo mundo. Dona Cida soluçou, levou a mão à boca. Meu Deus! O Nelsinho me chamou. Fui lá, tentei prender ele, mas ele fugiu. Correu para o mato de novo. A gente procurou, mas é difícil achar alguém que conhece cada trilha, cada esconderijo. Ele olhou para mim e os olhos dele eram pesados de culpa. Seu Zé, eu vim aqui pedir que o senhor leve Dona Aparecida para a cidade, para o abrigo de mulheres. Lá ela fica protegida. Tem segurança, tem gente treinada. Aqui o senhor está vulnerável. Os dois estão... Não,
Dona Cida disse de repente, a voz firme: "Não vou pro abrigo." O delegado piscou, surpreso. "Dona Aparecida, é pelo seu bem. Eu passei a vida toda fugindo. Fugindo do marido quando ele bebia. Fugindo do filho quando ele batia. Fugindo de mim mesma. Eu não vou mais fugir. Se ele quer me matar, que venha. Mas eu não vou mais viver escondida, com medo, me arrastando de um canto para o outro como um bicho acuado." "Dona Cida," comecei. "Não, seu Zé." Ela me olhou e havia fogo naqueles olhos, fogo que eu não tinha visto antes. "O senhor me deu abrigo quando eu não tinha para onde ir. Me tratou com dignidade quando o mundo inteiro tinha cuspido em mim. Me fez lembrar que eu ainda sou gente. Eu não vou abandonar o senhor agora. Não vou deixar que ele coloque medo na gente. Se a gente fugir, ele ganhou. E eu tô cansada de deixar ele ganhar." O delegado suspirou fundo. "Eu entendo o que a senhora está sentindo, mas ele está perigoso. Ele está desesperado. E homem desesperado é capaz de qualquer coisa. Então prenda ele." Eu disse, e minha voz saiu mais dura do que pretendia. "Faça o trabalho do senhor." Ele ameaçou, descumpriu a medida, está prometendo violência. Cadeia nele. "Eu preciso pegar ele primeiro, e ele está escondido. Eu não tenho helicóptero, não tenho equipe, não tenho tecnologia. Eu tenho o cabo Reinaldo e mais 2 policiais que cobrem o povoado inteiro. O que o senhor quer que eu faça?" Ele tinha razão. Eu sabia. Não era culpa dele. Era culpa do sistema, de um país que deixa a mulher apanhar até morrer porque não tem recurso, não tem lei que funcione, não tem ninguém que se importe de verdade. Mas saber disso não aliviava a raiva. "Então me diz o que eu faço." Pedi, olhando para ele. "Me diz como eu protejo ela." Ele ficou calado por um momento. Então se inclinou para frente, baixou a voz. "O senhor tem arma registrada?" "Tenho. Uma espingarda. Era do meu pai." "Mantenha ela perto, bem perto. Se ele vier, se ele invadir sua propriedade, se ele representar ameaça..." Ele parou, escolheu as palavras com cuidado. "A legítima defesa é um direito do senhor e dela." Entendi o que ele não estava dizendo. Entendi o recado. E uma parte de mim, uma parte escura que eu não conhecia bem, aceitou aquilo. Não porque eu queria, mas porque talvez fosse o único jeito. O delegado foi embora prometendo que ia intensificar as buscas, que ia colocar mais gente para procurar. Mas os dois sabíamos que era promessa vazia. Valdemar só ia aparecer quando quisesse, e quando aparecesse, ia ser nos termos dele. Naquela tarde, ensinei Dona Cida a usar a espingarda. Ela nunca tinha segurado uma arma na vida. As mãos tremiam ao tocar o metal frio. Mostrei como carregar, como mirar, como puxar o gatilho. Expliquei que tinha recuo, que ia doer o ombro, mas que era melhor ombro doendo do que morta. "Eu não sei se consigo," ela disse, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não sei se consigo atirar no meu próprio filho. Se for você ou ele, Dona Cida, tem que ser ele. Porque a vida da senhora vale muito, e ninguém tem direito de tirar isso da senhora, nem ele, nem ninguém." Ela assentiu, mas via dúvida. Viu o amor de mãe brigando com o instinto de sobrevivência. É uma briga feia, uma briga que não deveria existir. Passamos o resto do dia em silêncio. Preparei a casa como se fosse uma fortaleza. Travei todas as janelas com pregos. Coloquei latas velhas amarradas em barbantes nas entradas. Se alguém tentasse forçar, as latas fariam barulho. Deixei facões estrategicamente espalhados. Acendi lampiões em cada cômodo. A noite caiu pesada, carregada. O céu estava negro, sem estrelas. Nuvens grossas cobriam tudo. Cheiro de chuva no ar. Aquele cheiro elétrico que vem antes das tempestades grandes. Jantamos pouco. Nenhum nem outro tinha fome. Dona Cida lavou a louça. Secou tudo. Guardou. Depois sentou no sofá, pegou a caixinha de madeira que tinha vindo na sacola. Abriu devagar. Lá dentro, fotografias. Ela tirou uma, olhou por um longo tempo.
Esse é o Valdemar, ela disse, mostrando para mim. Era uma foto velha, desbotada. Um menino pequeno, talvez 6 ou 7 anos, sorrindo sem os dentes da frente. Cabelo bagunçado, bermuda suja de terra. Ao lado dele, um homem de bigode e chapéu de palha. E do outro lado, Dona Cida, muito mais jovem, o rosto liso, os olhos brilhando. Naquele dia a gente tinha ido pescar no açude. O Valdemar pegou um lambari enorme, ficou tão feliz. Sua voz falhou. Ele era um menino bom, bondoso, gostava de ajudar os bichos. Uma vez, trouxe um passarinho machucado para casa. Cuidou dele até ficar bom. Eu não sei onde foi que eu errei. Não sei onde esse menino se perdeu. A senhora não errou, Dona Cida. A vida é que erra às vezes com a gente. Mas eu sou a mãe, eu devia ter visto, devia ter feito diferente. A senhora fez o que podia, isso já é tudo. Ela guardou a foto de volta, fechou a caixinha. Ficamos sentados ali, ouvindo o vento aumentar lá fora. As árvores começaram a gemer. Folhas secas voaram. Um trovão distante rolou pelo céu. Vai chover, eu disse, chuva forte. Daquelas que lavam a terra, mas eu sabia que não era só chuva chegando. Tinha algo mais, algo no ar, algo errado. Os cães começaram a latir. Não era o latido de tempestade, era o latido de intrusos. Levantei num pulo, peguei a espingarda. Dona Cida ficou pálida. É ele? Fica aqui. Se eu gritar, você vai pro quarto, tranca a porta e não abre para ninguém que não seja eu ou a polícia. Fui até a janela, olhei para fora, estava escuro demais. Não conseguia ver nada além das sombras das árvores balançando violentamente. Os cães latiam em direção ao curral. Então vi uma luz, uma lanterna se movendo lá longe, perto do pasto. Ele estava lá. Abri a porta devagar, saí para a varanda. O vento bateu forte no meu rosto, trazendo as primeiras gotas de chuva, grossas, frias. Valdemar, gritei. Sei que você está aí. Vai embora. A polícia já foi chamada. Mentira. Não tinha telefone na fazenda. O mais próximo era no vizinho, a 3 quilômetros. A luz parou de se mover. Então ouvi a voz dele, trazida pelo vento. Eu só quero minha mãe, velho. Devolve ela e eu vou embora. Ela não é sua. Ela é dela mesma. E ela não quer ir com você. Ela não sabe o que quer. Ela é velha, doida. Eu sou filho dela. Ela tem que me obedecer. Filho que bate na mãe não é filho. É covarde. Agora vai embora antes que eu atire. Ele riu. Aquela risada embriagada, sem juízo. Você não tem coragem. A luz começou a se mover de novo, vindo para casa. Mais rápido agora. Ergui a espingarda, mirei na direção da luz. Meu coração batia tão forte que doía. As mãos suavam frio. Eu nunca tinha atirado em ninguém, nem na época do serviço militar. Nunca tinha apontado uma arma para outro ser humano com intenção de machucar. Mas ali estava eu, fazendeiro de 62 anos. Viúvo, solitário, apontando uma espingarda velha para um homem que eu nem conhecia direito. Tudo porque o mundo tinha deixado a violência chegar até a porta da minha casa. Última vez, rapaz, pra aí ou eu atiro. Ele não parou. Continuou vindo, a luz cada vez mais perto. Eu conseguia ver a silhueta dele agora, cambaleando, tropeçando, mas vindo. Respirei fundo. Coloquei o dedo no gatilho, fechei um olho, mirei para as pernas, não queria matar, só queria parar. A chuva começou a cair de verdade, um dilúvio instantâneo, como se o céu tivesse se partido ao meio. A visibilidade sumiu. A luz da lanterna dele piscou, apagou. Os cães latiam enlouquecidos, um trovão explodiu bem em cima, fazendo a terra tremer. Um relâmpago rasgou o céu, iluminando tudo por um segundo. E naquele segundo, vi. Valdemar estava a menos de 20 metros, com algo na mão. Algo que brilhou com o relâmpago. Uma faca. Ele estava com uma faca. Dona Cida! Quarto! Agora! Gritei com toda a força. Ouvi ela correr lá dentro. Ouvi a porta bater.
A tranca correr. Valdemar berrou. Um berro animal, sem palavras. E correu na minha direção. Não tive escolha. Apertei o gatilho. O estampido da espingarda rasgou a noite. O recuo bateu no meu ombro com força, quase me jogando para trás. Meus ouvidos zuniram. Outro relâmpago. Vi Valdemar no chão, gritando, segurando a perna. Sangue escorrendo entre os dedos, misturando com a chuva. Desci correndo da varanda, com a espingarda ainda na mão. Cheguei perto dele. A faca estava jogada no chão. Chutei ela para longe. Socorro! Tá doendo, tá doendo! Ele berrava, se contorcendo na lama. Não senti pena, senti alívio. Alívio porque ele não ia machucar ninguém agora. Alívio porque eu não tinha matado. Alívio porque tinha acabado. Ou pelo menos achei que tinha. A chuva caía forte demais. Eu precisava de ajuda, precisava de uma ambulância, da polícia, mas ele estava sangrando muito. Se eu não fizesse alguma coisa, ia morrer ali mesmo, na minha frente. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo o que ele tinha feito, eu não conseguia deixar alguém morrer. Tirei o cinto, amarrei na perna dele, acima do ferimento. Apertei forte. Ele gritou: "Para de se mexer, seu idiota! Tô tentando salvar sua vida!" Dona Cida apareceu na varanda. "Seu Zé, o que aconteceu? Liga pro vizinho. Pede para chamar ambulância e polícia. Rápido!" Ela hesitou, olhando pro filho sangrando no chão. Então virou e correu na chuva, em direção à casa do vizinho. Fiquei ali, ajoelhado na lama, segurando o torniquete improvisado, olhando pro homem que tinha tentado me matar, que tinha espancado a própria mãe, que tinha vendido tudo o que ela tinha, que tinha se perdido no fundo de uma garrafa e nunca mais tinha voltado. E mesmo assim, ali estava eu, salvando a vida dele, porque é isso que nos separa deles. Não é a força, não é a coragem, é a humanidade, é a escolha de não se tornar um monstro, mesmo quando o monstro está na sua frente, sangrando e gritando. A chuva continuava caindo. Os trovões rolavam, e eu esperei. Esperei até ouvir as sirenes ao longe. Esperei até que viessem levar aquele peso todo embora. E quando finalmente veio, quando os paramédicos o colocaram na maca, quando os policiais algemaram o que sobrou dele, quando Dona Cida voltou encharcada e chorando, quando tudo aquilo acabou, sentei nos degraus da varanda, a espingarda ao lado, e chorei. Chorei por ela, por ele, por mim, pelo mundo inteiro que tinha dado tão errado. E pela Dalva, que eu queria tanto que estivesse ali para me dizer que eu tinha feito a coisa certa. Os dias que se seguiram àquela noite de tempestade foram estranhos, silenciosos, como se o mundo tivesse segurado a respiração e esquecido de soltar de novo. A chuva tinha lavado a terra, deixando tudo com aquele cheiro forte de barro molhado e capim novo. Mas não tinha lavado o peso que ficou. Esse peso ficou grudado em mim como lama seca que não sai mais. Valdemar sobreviveu. Os chumbos tinham acertado a coxa. Nenhum pegou a artéria principal. Foi sorte, ou azar, dependendo de como você vê. Levaram ele para o hospital da cidade grande, operaram, tiraram o que dava para tirar, deixaram o resto para o tempo expulsar. Depois, direto para a cadeia. Tentativa de homicídio, ameaça, descumprimento de medida protetiva, porte de arma branca com intenção de ferir. O advogado público disse que ele ia pegar uns bons anos. Talvez o suficiente para secar. Talvez não. Dona Cida não foi visitar. Perguntei se ela queria, se precisava de carona. Ela balançou a cabeça devagar, olhando pela janela. "Não quero ver ele assim", ela disse. "Não quero que a última imagem que eu tenha do meu filho seja ele trancado numa cela, usando roupa laranja, algemado. Prefiro guardar a foto do menino com o peixinho. Do menino que ainda tinha luz nos olhos." Entendi. Às vezes, a gente precisa escolher as memórias que vai carregar, senão o peso esmaga. O delegado apareceu alguns dias depois para pegar meu depoimento oficial.
Sentamos na mesa da cozinha, com café requentado e o gravador velho dele chiando entre nós. Contei tudo, desde o momento que encontrei Dona Cida na estrada até o tiro. Ele escutou em silêncio, anotando de vez em quando, assentindo com a cabeça. O senhor agiu em legítima defesa, ele disse quando terminei. Ele invadiu sua propriedade, estava armado, representava ameaça iminente. Tem testemunha, tem contexto, tem tudo. Não vai ter problema, pode ficar tranquilo. Mas eu não ficava tranquilo. Não era sobre a lei, era sobre o fato de que eu tinha atirado em alguém, tinha machucado outro ser humano. Por mais que fosse necessário, por mais que fosse certo, aquilo ficou. Fica sempre. Seu Zé, o delegado disse, desligando o gravador. Eu sei que isso não é fácil, mas o senhor salvou uma vida, salvou ela. E salvou outras também, porque se ele tivesse matado ela, não ia parar aí. Ia continuar. Ia machucar mais gente. O senhor interrompeu um ciclo. Isso conta. Assenti, mas não respondi, porque palavras não alcançam certos lugares da alma. Esses lugares a gente tem que arrumar sozinho, no silêncio, com tempo. Dona Cida também mudou. Não era mais aquela mulher curvada, apagada, que entrou na minha casa pela primeira vez. Ainda tinha tristeza nela. Isso nunca ia embora completamente. Mas tinha outra coisa também. Tinha força, tinha dignidade, tinha futuro. Ela começou a cuidar da horta que a Dalva tinha começado e eu tinha abandonado. Acordava cedo, antes de mim, e ia lá arrancar mato, regar, plantar. Trouxe sementes que tinha guardado não sei de onde. Tomate, alface, couve, jiló. Dizia que precisava fazer alguma coisa com as mãos, senão enlouquecia pensando. Eu entendia. Trabalho cura. Não cura tudo, mas ajuda a passar o dia sem desmoronar. 3 semanas depois daquela noite, uma carta chegou. O vizinho trouxe no final da tarde, junto com uns mantimentos que eu tinha encomendado. Era do fórum, papelada oficial com carimbos e assinaturas, informando que Valdemar dos Santos havia sido condenado a 8 anos de prisão em regime fechado. Poderia pedir benefícios depois de cumprir 1/3 da pena. Dona Aparecida dos Santos estava oficialmente protegida por medida protetiva permanente. Li em voz alta para ela. Ela estava sentada na varanda, descascando mandioca para fazer farinha. Parou com a faca no ar, olhou para o horizonte. 8 anos, ela repetiu como se estivesse testando o peso das palavras. É bastante tempo. É, mas não vai mudar nada. Quando ele sair, vai continuar o mesmo. Ou pior, prisão não conserta gente quebrada. Só amontoa num canto e esquece. Ela tinha razão. E era triste demais admitir. Mas pelo menos nesses 8 anos, a senhora pode viver sem medo, eu disse. Pode reconstruir, pode respirar. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno, triste, mas verdadeiro. É, pode ser. Naquela noite, depois da janta, ela perguntou se podia ficar morando ali. Não de favor, ela frisou, mas pagando. Podia cozinhar, limpar, cuidar da horta, ajudar com os bichos. Em troca de teto e comida, não tinha para onde ir. A casa onde morava tinha sido vendida para pagar as dívidas de Valdemar. Não tinha parente, não tinha ninguém. Dona Cida, eu disse, colocando a xícara de café na mesa, a senhora não precisa pagar nada. Essa casa está vazia demais, silenciosa demais. Ter alguém aqui ajuda, me ajuda. Mas eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, é companhia. É parceria. Eu preciso tanto de alguém quanto a senhora. Então a gente se ajuda. Simples assim. Ela pensou por um longo tempo, então estendeu a mão calejada, marcada pelo tempo e pelo trabalho. Então tá combinado. A gente se ajuda. Apertei a mão dela e senti que alguma coisa se consertou ali. Não tudo, mas o suficiente para seguir. As semanas viraram meses. O inverno chegou seco, com as madrugadas geladas e o céu limpo estrelado. A horta cresceu.
Dona Cida plantou girassóis na cerca da frente, como tinha prometido naquele dia. Eles cresceram altos, fortes, as flores enormes acompanhando o sol o dia inteiro. Era bonito ver, era esperança em forma de planta. Eu voltei a dormir no quarto. Não foi fácil. As primeiras noites ficava acordado olhando o teto, sentindo o vazio no lado da cama onde Dalva dormia. Mas aos poucos fui me acostumando. Fui aceitando que ela não ia voltar, que eu precisava seguir, que ficar parado era um jeito lento de morrer. Dona Cida costurou umas almofadas novas, trocou as cortinas velhas, pintou a cerca. Pequenas coisas, mas que faziam diferença. A casa voltou a parecer viva, voltou a ter cheiro de comida boa, de café fresco, de sabão, voltou a ter riso, riso dela, tímido no começo, mas crescendo aos poucos. Uma tarde, ela apareceu com uma galinha de Angola que tinha comprado do vizinho. "Vou criar", ela disse. "Elas são boas para espantar cobra e fazem companhia. Fazem barulho também", brinquei. "Barulho bom, barulho de vida." Soltou as galinhas no terreiro. Elas saíram correndo, bicando tudo, explorando. Os cães olharam com desconfiança no começo, mas logo se acostumaram. Até o fantasma parecia mais calmo, como se sentisse que a tempestade tinha passado. No primeiro ano após aquela noite, muita coisa mudou. A fazenda, que antes era só trabalho e silêncio, virou lar de novo. Não do jeito que era com Dalva. Nunca ia ser igual. Mas do jeito que podia ser agora, um jeito diferente, mas bom, honesto. Dona Cida recebia cartas de vez em quando, de mulheres que tinham ouvido a história dela, porque histórias assim correm, passam de boca em boca, atravessam cercas e rios. Mulheres que estavam passando pela mesma coisa, que apanhavam, que tinham medo, que não sabiam para onde ir. Ela respondia todas, com paciência, com cuidado, com palavras de quem entendia porque tinha estado lá. "Seu Zé", ela me disse uma vez, depois de responder mais uma carta, "o senhor acha que a gente podia fazer alguma coisa? Ajudar essas mulheres de algum jeito?" "Como assim?" "Não sei. Abrir a casa de vez em quando, dar abrigo, mesmo que por uns dias, até elas se organizarem. Tem tanta gente precisando." Pensei naquilo. Pensei na minha vida antes dela chegar. Pensei em como eu estava apenas durando, não vivendo. Pensei em como ajudá-la tinha me devolvido alguma coisa que eu achava que tinha perdido para sempre. Propósito. "A gente pode tentar", eu disse. "Mas tem que ser organizado, tem que ter estrutura. Não adianta a gente trazer gente para cá e não conseguir ajudar de verdade. Então vamos fazer direito." E fizemos, devagar. Começamos reformando o quartinho dos fundos, que era depósito. Limpamos, pintamos, colocamos uma cama, um armário simples, nada luxuoso, mas digno. Depois, falei com o padre da igreja do povoado. Ele conhecia casos, conhecia mulheres que precisavam sair de casa urgente, que não tinham para onde ir. Ele começou a mandar algumas para nós. A primeira foi uma moça de 20 e poucos anos, grávida, que tinha fugido do marido depois que ele quebrou o braço dela. Ficou 2 semanas. Dona Cida cuidou dela como se fosse filha. Fez comida, lavou roupa, conversou nas noites de insônia. Quando ela saiu, foi para a casa de uma tia em outro estado. Mandou uma carta meses depois dizendo que tinha tido o bebê, uma menina, e que estava bem, que nunca ia esquecer da gente. Depois veio outra, e outra. Não muitas. Não era abrigo grande, mas era o que podíamos fazer. E cada mulher que saía dali um pouco mais inteira, um pouco mais forte, um pouco menos quebrada, isso valia. O segundo ano trouxe surpresas. O cabo Reinaldo foi promovido a sargento e transferido para a cidade grande. Antes de ir, passou para se despedir. Trouxe uma garrafa de cachaça boa. Disse que era para comemorar e para agradecer. "Agradecer o quê?" perguntei. "Por me lembrar porque eu entrei para a polícia", ele disse sério. "Para proteger gente, não para empurrar papel. O senhor e Dona Cida, vocês me lembraram disso." Bebemos em silêncio, os três, olhando o sol se pôr atrás dos morros.
E naquele momento senti que tudo tinha valido a pena. Cada segundo de medo, cada noite sem dormir, cada dúvida, tudo tinha levado até ali. No terceiro ano, Dona Cida plantou uma árvore, um ipê amarelo, no meio do terreiro. É para celebrar, ela disse. 3 anos de vida nova, 3 anos de recomeço. Plantamos juntos, cavando o buraco fundo, colocando a muda com cuidado, regando. Ela ficou ali parada por um tempo, olhando para a árvorezinha frágil. Um dia ela vai ser grande, ela disse. Vai dar sombra, vai florescer amarelo bonito, e quando eu não estiver mais aqui, ela vai continuar. Vai lembrar que mesmo quando tudo parece perdido, a vida insiste em voltar. Eu não disse nada. Só fiquei ali ao lado dela, olhando a muda balançar com o vento, e pensei na Dalva. Pensei em como ela estaria feliz vendo aquilo, vendo que eu não tinha desperdiçado o resto da minha vida, que eu tinha escolhido viver, escolhido fazer diferença. À noite, sentei na varanda sozinho. O fantasma dormia no curral. As galinhas já tinham se recolhido. Dona Cida estava dentro, terminando de bordar uma toalha. Ouvi ela cantarolando baixinho, uma cantiga antiga, daquelas que mãe canta para filho dormir. Olhei para o céu. Estava estrelado, infinito. E pela primeira vez em muito tempo não senti solidão. Senti paz. Uma paz imperfeita, cheia de cicatrizes, mas genuína. Obrigado, Dalva, sussurrei para o vento. Obrigado por me fazer prometer que eu não ia desistir. O vento soprou de volta, quente, trazendo o cheiro de terra e girassol. E eu juro que senti ela ali. Não do jeito que ela era antes, de carne e osso, mas de um jeito diferente. Um jeito que fica na memória, no coração, na escolha de continuar sendo humano, mesmo quando o mundo pede pra gente desistir. Entrei na casa, tranquei a porta, apaguei as luzes. Amanhã ia acordar cedo de novo. Ia cuidar dos bichos, consertar cerca, plantar, colher. E provavelmente ia receber alguma mulher precisando de ajuda. E ia ajudar. Porque era isso que eu tinha aprendido. Que a gente não tá aqui só para durar. A gente tá aqui para fazer diferença. Mesmo que pequena, mesmo que frágil, mesmo que só para uma pessoa de cada vez. Porque no final, é isso que nos mantém humanos. É isso que nos mantém vivos. Não a respiração, não o coração batendo, mas a escolha de estender a mão quando alguém cai, de parar quando o resto do mundo passa direto, de plantar girassóis na beira da estrada, mesmo quando o céu está cinza, porque girassóis teimosos nunca esquecem de onde o sol nasce. E enquanto houver sol, sempre haverá razão para florescer de novo. 10 anos se passaram desde aquela tarde em que encontrei Dona Cida na estrada poeirenta. 10 anos que parecem uma vida inteira e, ao mesmo tempo, apenas um suspiro. Estou sentado na varanda agora, com o café esfriando na caneca velha que a Dalva me deu há 25 anos. O sol está nascendo, pintando o céu com aquelas cores que só o sertão sabe fazer. Laranja sangrando no rosa, roxo se dissolvendo no azul. O ipê amarelo, agora imenso, está carregado de flores. Parece um pedaço do sol que caiu na terra e decidiu ficar. O fantasma partiu há 3 anos. Foi dormindo, tranquilo, debaixo da mangueira. Enterrei ele lá, no alto da colina, de onde dá para ver a fazenda inteira. Dona Cida plantou flores em cima. Disse que ele merecia descansar bonito, depois de uma vida inteira carregando o peso dos outros. Às vezes, ainda sinto falta do barulho dos cascos dele, do jeito que balançava a cabeça quando eu falava. Mas aprendi que sentir falta faz parte de amar. E eu amei aquele cavalo como amei poucas coisas na vida. Dona Cida está na cozinha preparando o café da manhã. Ouço ela cantarolando. Faz isso toda manhã agora, sem vergonha, sem medo. A voz dela está mais fraca com a idade, mas tem alegria ali. Tem paz, e isso vale mais que qualquer afinação.
A casa não para mais. Semana passada tivemos 4 mulheres ao mesmo tempo, uma com 2 crianças pequenas, outra que mal conseguia falar, de tanto trauma. Dona Cida cuidou de todas com aquela paciência infinita que só quem já esteve no fundo do poço conhece. Eu ajudo como posso, consertando coisas, levando e trazendo na caminhonete velha que comprei, ficando quieto quando é hora de ficar quieto. O padre do povoado vem toda semana tomar café com a gente, trazer mantimentos, conversar. Ele diz que a Fazenda Santa Rita virou lenda na região, que as mulheres falam dela como quem fala de terra sagrada, um lugar onde dor vira cura, onde vergonha vira dignidade. Eu não vejo assim, para mim é só uma casa velha, com goteiras que eu nunca conserto direito, cerca precisando de reparo todo mês. E uma horta teimosa que insiste em crescer mesmo quando a seca aperta. Mas se isso ajuda alguém, se isso faz diferença, então já valeu. Valdemar nunca mais deu notícia, Dona Cida não fala dele, mas eu sei que pensa. Mãe sempre pensa, sempre carrega. Encontrei ela uma vez olhando aquela foto velha, o menino com o peixinho, sorrindo sem os dentes. Ela não chorava, só olhava, como quem olha para uma vida que poderia ter sido e não foi. Será que ele está bem? Ela perguntou sem tirar os olhos da foto. Espero que sim, respondi, porque era verdade. Por mais que ele tivesse feito, eu não desejava mal para ele. Desejava que encontrasse paz, que parasse de fugir dos próprios demônios, que um dia, talvez, conseguisse olhar no espelho sem ódio, mas isso não dependia de nós, dependia só dele. Tem dias que o corpo dói, 72 anos não passam em branco, os joelhos reclamam quando levanto, as costas gemem quando carrego peso, a vista já não é mais a mesma. Mas ainda acordo cedo, ainda cuido da terra, ainda ajudo quem precisa. Porque foi isso que prometi para Dalva. E foi isso que aprendi com Dona Cida, que a gente não desiste, nunca. Mesmo quando tudo conspira para que a gente se renda, a gente insiste. Como girassol teimoso, como ipê que floresce no seco, como vida que brota na pedra. Semana passada, uma das mulheres que passou por aqui há 5 anos voltou para visitar. Trouxe o filho, um menino de 4 anos, olhos brilhantes, riso solto. Ela tinha arrumado emprego, tinha casa própria, tinha reconstruído a vida tijolo por tijolo. Seu Zé, ela disse, segurando minhas mãos. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Eu tinha desistido, tinha certeza que não tinha saída. Mas vocês me mostraram que sempre tem. Sempre. Não consegui responder. A garganta fechou. Só apertei as mãos dela de volta e assenti. Porque às vezes as palavras não alcançam. Às vezes o silêncio diz mais. Olho agora para o horizonte, para o sol subindo, para os girassóis balançando na cerca, para o ipê derramando flores amarelas, para as galinhas ciscando, para os cães dormindo na sombra, para Dona Cida na cozinha cantando, e penso, valeu a pena, cada segundo de medo, cada noite sem dormir, cada dúvida, cada dor, valeu, porque a vida não é sobre não cair, é sobre levantar, é sobre estender a mão para quem caiu junto, é sobre plantar mesmo quando o chão está seco, é sobre acreditar que o sol vai nascer de novo, mesmo depois da noite mais escura. Dalva, onde você estiver, espero que esteja orgulhosa. Eu tentei. Tentei não desperdiçar o que sobrou de mim. Tentei fazer diferença. Tentei ser o homem que você acreditava que eu era. E se hoje eu consigo dormir em paz, se hoje eu consigo olhar no espelho sem vergonha, se hoje eu consigo ver sentido em continuar, é porque naquela tarde de sol quente, cavalgando de volta para casa, eu escolhi parar. Escolhi ver. Escolhi não virar o rosto. E essa escolha mudou tudo. Não só para Dona Cida, não só para as mulheres que passaram por aqui, mas para mim também, me salvou também. Porque no fim, a gente não salva ninguém sozinho, a gente se salva junto.
na troca, na companhia, no cuidado mútuo, e enquanto houver gente disposta a parar quando vê injustiça, gente disposta a estender a mão quando vê alguém caído, gente disposta a plantar girassol na beira da estrada, haverá esperança. Sempre haverá esperança. O café esfriou de vez. Dona Cida chama da cozinha dizendo que o pão está pronto. Levanto devagar, estalando as juntas velhas, e vou, porque a vida continua, e enquanto continua, a gente insiste, como a terra que insiste em brotar, como o sol que insiste em nascer, como o coração que insiste em bater, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma mão estendida de cada vez, até que a luz vença, sempre.